Olá, eu sou Fernanda Signorini, pesquisadora corporal e mentora de métodos autorais. E hoje, trazendo aqui mais um tema para a nossa série Crie o Seu Método Autoral, que é sobre como você pode transformar a sua prática em um método de trabalho. Muitas pesquisadoras aqui já têm muita prática, né? Às vezes fazem aí os seus laboratórios, já têm anos e anos de prática, já tem um tanto de curso, mas não conseguem entender como fazer uma organização mínima do seu repertório. E isso é muito importante para que você, mais para frente, consiga visualizar o seu método, né? Então, me conta aqui, você tem o seu repertório prático e teórico organizado, ordenado? Ou você é do tipo daquelas que tem um tanto de caderno anotado com muita coisa, muito conhecimento de todos os cursos que você já fez, de todos os insights que você já teve, e esses cadernos estão todos guardados na gaveta e você, no fim, não sabe o conhecimento de fato que você tem. Isso já aconteceu com você? Você tem essa impressão? Isso já aconteceu comigo. E acontece com 95% das minhas alunas. É muito conhecimento já adquirido, tem muita prática no corpo, mas o problema está nessa falta de ordem e de organização. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Primeiro, queridas, para começar, eu quero que vocês entendam uma coisa. Organizar não é engessar o seu conhecimento, tá? Organizar é simplesmente você começar a criar um banco de dados do seu repertório, das práticas que você tem, para que você sempre possa consultar esse banco de dados e ver o tamanho do seu conhecimento. Quando a gente não faz isso, não deixa essa ordem, é isso que sempre vai acontecer com você. Você sempre vai achar que você não tem conhecimento suficiente, você sempre vai achar que você precisa de mais uma formação, você sempre vai achar que você sabe pouco para poder ter um trabalho, um método profundo e que possa ser reconhecido. Então, essa ordem e essa organização nada mais é do que você começar a criar esse banco de dados concretos do seu repertório. Isso pode mudar completamente a forma que você vê o seu conhecimento e como você valoriza, inclusive, a sua trajetória. Porque se você deixa tudo desorganizado, você nunca vai saber exatamente o que você tem, a potencialidade do que você pode trabalhar com mais estratégia dentro desse conhecimento. Então, fica aqui comigo nesse vídeo porque é sobre isso, sobre essa ordem. Quando a gente organiza, a gente não quer tirar a sensibilidade, a gente não quer perder a nossa intuição, a gente só quer tornar visível aquilo que já existe de fato. Bom, quando a nossa prática realmente não está organizada, costuma acontecer algumas coisas com vocês. Primeiro, cada aula que você dá, ela fica uma diferente da outra, com assuntos e temas meio aleatórios. Isso pode acontecer. Outra coisa é que cada atendimento ou cada proposta de oficina, workshop que você tem que construir, uma vivência, você sempre vai partir do zero, né? Você sempre vai ter essa impressão, nossa, eu tenho que partir do zero, eu tenho que construir tudo de novo. O que é que eu vou falar nessa aula? Por que eu estou usando esse tema? Que tema é esse que eu vou usar hoje? Né? Isso é tudo falta dessa ordem. E outro ponto muito importante é que falta também continuidade no seu trabalho. Então, beleza, você sabe até aplicar a primeira aula, a segunda aula, mas depois você não sabe como conseguir seguir uma linha lógica de continuidade dentro do trabalho para que você atinja o resultado que você quer atingir. Né? No vídeo passado eu falei sobre isso, né? Sobre esse ponto de transformação que precisa ser muito claro para você enquanto pesquisadora, para que você entenda esse caminho que você quer percorrer com o seu trabalho. Então, eu vou trazer aqui alguns passos essenciais para você começar hoje a dar ordem nesse trabalho que você tem, beleza? Primeira coisa que eu quero que você faça é começar a mapear aquilo que você pratica. Então, se você não tem um caderno voltado para organização do seu método, você tenha. Isso é uma das primeiras coisas que eu ensino aqui para as minhas mentorandas. A gente separa, né, o nosso diário de bordo para que a gente entenda como começar a fazer registros mais organizados. E a primeira coisa é que você precisa mapear pontos importantes dentro da sua prática, dentro da sua aula.
Então, primeira coisa, como é que você inicia as suas práticas, né? Como é que você sempre traz essa percepção daquele início do processo que você aplica? Isso precisa estar claro, isso precisa estar descrito também, né? Isso faz parte do seu repertório. Quais são essas práticas especificamente? O segundo ponto que você precisa sempre entender, como é que você vai conduzindo, né? Por exemplo, a partir ali, depois desse início, como que você conduz? Que objetivo que você tem dentro da sua prática? Quais são os objetivos? É um objetivo só? Tem mais de um objetivo? Você tem clareza sobre esses objetivos? Esses objetivos, eles justificam o porquê que você usa aquele tipo de exercício, o porquê que você propõe aquele tipo de prática. Então, mapeie isso também. Qual é o objetivo de cada exercício que você tem? Isso é muito importante, beleza? Outro ponto, como que você finaliza esse processo? Você consegue visualizar essa finalização com uma intenção clara? Você consegue ver se no final da sua aula as pessoas conseguiram atingir aquele objetivo que você estava propondo? Quais são as ferramentas que você tem para que você possa ver esse lugar de resultado? Beleza? Não é uma coisa complicada, tá, queridas? Isso aqui é muito simples, o que eu estou ensinando para vocês. É bem básico mesmo. É você começar realmente a observar o que você já tem primeiro, mapear o que você já tem, organizar o que você já faz e criar objetivos claros para isso. Isso é muito importante. Depois desse passo, né, de mapeamento, eu quero que você comece a identificar os padrões que se repetem dentro das suas práticas. Você consegue visualizar, me responder isso com mais rapidez, se eu te perguntasse isso hoje? Né? Então, o que se repete dentro da minha prática? Quais são os conceitos que se repetem? Ou quais são as práticas e os objetivos que se repetem dentro de todo o meu repertório que eu trago comigo já de muitos anos de pesquisa? Porque eu sei que aqui, quem me acompanha aqui, são mulheres muito dedicadas, mulheres que estudam muito, mulheres que praticam muito. Então, você precisa começar a identificar o que vai se repetindo, porque essas repetições podem ser grandes âncoras para o seu método, tá? Pode não, com certeza será. Então, observe isso, anote isso, deixe isso claro, né? O que se repete, o que é essencial na sua prática e o que sempre vai aparecendo aonde você sempre chega em determinados assuntos. Você tem que saber sobre isso. Isso vai começar a revelar essa grande estrutura que aqui dentro da mentoria a gente faz e a gente desenha, né? Então, quando a gente ordena, ganha ordem nessa trajetória que você já tem, nesse repertório que você desenvolve, você começa a ter mais facilidade para ver a estrutura do seu trabalho. Por onde é que ele passa, como ele começa, por onde ele passa, onde ele chega, qual objetivo ele tem. Isso são pontos muito cruciais para você ter clareza nessa sua comunicação, e não só na comunicação para o outro, mas o entendimento interno para você mesmo enquanto pesquisadora, beleza? E o passo 3 aqui ainda, depois desse mapeamento, dessa observação, é você começar a dar nomes para esse caminho que você faz. Né? Então, começa a nomear mais os seus princípios de trabalho, começa a nomear mais os movimentos do processo que você propõe. Isso é muito importante. Primeiro, que vai trazer mais autenticidade para a sua comunicação. Então, não tenha medo de dar nomes próprios para a sua prática, nomes próprios para os seus conceitos, para os seus princípios, tá? Você começar a ganhar essa autonomia mesmo dentro da sua pesquisa. E conseguir realmente apresentar esse ponto de clareza dentro do seu servir, que é algo assim, que se não existir o seu servir, rapidamente você vai ficar desanimada, rapidamente você vai achar que não é para você vai desistir, porque realmente a gente precisa encontrar essa clareza que vai nos posicionar internamente e externamente.
Quando eu ensino isso aqui para vocês, queridas, o meu objetivo, sempre falo aqui, é que vocês consigam começar a ser reconhecida na área de vocês como uma pesquisadora que trazem algo único para o mundo, né? E isso fortalece muito a sustentabilidade do seu trabalho. Então, qual é esse aspecto, né, que eu estou falando aqui do seu repertório, das suas práticas, da sua condução, que é único, que é só você que apresenta? Só que não só único, você não só entender de autenticidade, mas precisa estar estruturado, precisa estar organizado. Beleza? Bom, quando você faz isso, muita coisa muda, né? Uma compreensão nova chega, as pessoas conseguem realmente entender do que você está falando, do que você está propondo. E aí você vai começar a ver que você já tem um método, né? E esse é o grande ponto aqui que eu falo para vocês. Tenham o método autoral de vocês. Tenha um método que você possa falar com propriedade. Tenha um método que você possa se posicionar diante da sua trajetória de vida aí com multipotências que você traz dentro desse seu trabalho, que é um servir com o seu coração, servindo aquilo que você tem enquanto conhecimento e aquilo que você é, né? Aquilo que te representa de fato. Se vocês estão gostando dessa série, curta esse vídeo, chame as suas amigas, pesquisadoras, bailarinas, artistas que querem desenvolver métodos autorais para fortalecer aqui o nosso clã. Deixe o seu like nessa aula e lembre-se que organizar a sua prática é um dos passos mais importantes que você pode fazer hoje por você e pelo seu trabalho, tá? Então, saia desse improviso e entre mesmo nesse caminho autoral, domine o seu conhecimento, porque você vai ver o quanto ele vai expandir você. É isso, queridas. Se você quer vir para uma sessão individual comigo, gratuita, uma sessão de direcionamento para eu conhecer mais sobre o seu projeto, acesse aqui o link aqui embaixo. E se você quer acompanhar mais as nossas aulas, também tem links aqui embaixo do nosso grupo de WhatsApp, para que você receba todas as informações e todos os vídeos que saem novos aqui. Desejo muita prosperidade para o seu método, muita organização, muita autenticidade, para que você prospere com um servir verdadeiro. Simbora!